Bem, olá turma, boa tarde para vocês. Nós vamos hoje começarmos com uns novos temas, né? Ainda falando sobre logística. Eu espero que vocês tenham assistido a aula anterior, onde a gente faz uma introdução e adentra ali um pouco sobre algumas especificações da área de logística. Então hoje, dia 5 do mês 5, nós continuaremos o nosso assunto. O que foi que nós abordamos na aula anterior? Nós falamos ali sobre os modais de logística, certo? Nós temos o rodoviário, o aeroviário, o ferroviário, o dutoviário, enfim, alguns modais de logística, tá? E também deixei o vídeo para vocês falando sobre esse modal rodoviário, que no Brasil é o mais utilizado devido à sua infraestrutura. Tá? Então nós não temos, infelizmente, ainda uma linha ferroviária que seria o ideal para o Brasil devido à sua geografia. Ainda não temos uma linha ferroviária ainda ativa. Uma linha ferroviária reduziria bastante os custos de transporte, além da rapidez da chegada, tá? Então a gente contamos ainda muito com o modal rodoviário, que é o forte do Brasil no momento. Hoje nós vamos falar, e aí você segue os tópicos, tá? Na apostila tem os tópicos e a gente vai falar por tópico. Então hoje nós vamos falar do tópico estoque e armazém, tá? Então acompanhe aí, se você puder. O estoque e armazém, e aí é uma interessante diferenciação entre ambos, porque o armazém ele é a estrutura, tá? Armazém ele é a estrutura. O estoque são os produtos que tem e que existem dentro dessa estrutura. Então é necessário a gente diferenciar ambos, porque quando a gente fala o meu produto está no armazém, o meu estoque está em determinado armazém, significa dizer que eu tenho uma estrutura que é chamada de armazém e que lá eu tenho um estoque de algum produto, tá ok? E isso me faz lembrar muito dos atacadões aqui, que existem, eu não sei como ficaria como a gente chamaria isso, porque ali ao mesmo tempo que vende, ali é um armazém que já tem dentro dele o estoque e já efetua ali mesmo a venda. Ok? Então existe essa diferença entre estoque e armazém. Armazém é a estrutura física e o estoque ele é o produto em si. Ok? E aí nós vamos falar aqui de manutenção do estoque, tá? É interessante a gente falar sobre o estoque porque normalmente vamos tentar imaginar aí o que seria de uma empresa sem estoque. Então o que tem ali na prateleira, mesmo que seja pouco, é o que tem. Como é que ficaria isso, né? Eu perderia com certeza muitas vendas. Então a ideia não é você se estocar demais, mas é você ter um estoque de segurança que lhe possibilite a venda para a sua camada ali da sociedade, que são seus clientes, tá bom? Existe um caso, no próprio material de vocês fala sobre uma empresa que essa empresa era sitiada acredito eu, numa capital, e ela não tinha estoque, ela não tinha um armazém para colocar o seu estoque, e sofria muito com isso, salvo engano, em Manaus, sofria muito com isso. O que foi necessário fazer? Criar ali um estoque, tá? Um armazém e colocar todo o estoque ali naquele armazém. Isso porque, pessoal, é a mesma coisa de a gente tentar imaginar um atacadão desse, como o Macri, por exemplo, sem estoque. Terminou de vender, acabou os produtos, eu preciso comprar novamente porque eu não tenho onde estocar. Como é que ficaria, né? Com certeza haveria muito prejuízo. Então as empresas tendem a ter um determinado nível de estoque, tá bom? Algumas empresas, inclusive hoje o Grupo Mateus, eles alugam armazéns para colocar ali o seu estoque. Então eles dificilmente hoje fazem um investimento direto em armazém. Esse que a gente tem aqui na cidade, com certeza, são armazéns alugados, uma outra empresa constrói, aluga, e eles não ficam com aquela propriedade, eles apenas aproveitam o serviço, tá?
Então, hoje o mercado ele é muito amplo com relação a questões de armazém e também a estoque. Então, o estoque com certeza é muito importante nos dias atuais. Dentro da cadeia de logística, o estoque, e aí já é um outro tópico, tá? Nós já vamos para o terceiro. O primeiro tópico nós falamos sobre estoque e armazém, diferenciação. O segundo, manutenção do estoque. E o terceiro, o estoque na cadeia de logística. E nós vamos falar sobre esse agora. O estoque na cadeia de logística em resumo, seria a preocupação dos gestores com relação à manutenção do estoque. Ou seja, se eu tenho um estoque mal planejado, e aqui a gente até meio que mescla as duas coisas, a gente acaba diferenciando, tentando unir, né, armazém com estoque, mas aí a gente vai tratar de armazém de maneira mais clara. Quando os gestores fazem um investimento em um armazém mal planejado, ele acaba tendo prejuízo duas vezes. Por quê? Primeiro, para você construir um armazém, colocar seu estoque ali, você precisa entender qual é a demanda do mercado, dos seus clientes. Se você tem uma demanda muito alta, obviamente que você precisa de um armazém bem maior para atender a sua necessidade de estoque, certo? Bem, voltando, turma, como eu estava falando, existe dentro da gestão ali dos processos administrativos, para que eu possa construir um armazém, eu preciso ter noção da demanda. Se eu tenho uma demanda muito grande por determinado produto, ou se os meus clientes eles são muitos, e eu preciso então construir um armazém que aloque ali todo o meu estoque, tá? Se eu construo um armazém pequeno para colocar o meu estoque, eu não vou conseguir atender todos os meus clientes, porque a rotatividade do estoque vai ser muito alta. E eu devo considerar também o tipo de produto que eu trabalho, tá? Então existe essa questão. Se eu construo ali um armazém muito grande, né, muito acima do que eu preciso, necessariamente eu vou ter prejuízo por conta do espaço. E aí eu não tenho uma demanda de estoque muito grande, porque minhas vendas também não são muito grandes, a não ser que a empresa esteja pensando a longo prazo mesmo. Mas a ideia é construir um estoque, um armazém que aloque o seu estoque ali e lhe dê vários dias, uns 20, 30 dias mais ou menos, de estoque para atender os seus clientes, tá? Então esse planejamento de armazém, de tamanho, enfim, de infraestrutura, ele depende muito da sua demanda, tá? Então a demanda é que diz aí o tamanho do estoque. E o nível de estrutura também, às vezes alguns produtos exigem uma estrutura mais refinada, e daí você tem um investimento também muito maior, tá bom? Então eu tenho aí, dentro das características do estoque, dentro dessa cadeia da logística, o tamanho, que nós já comentamos, e depois temos aqui a geografia. A geografia, nesse sentido, ela é importante, porque quando eu penso, dependendo da empresa, por exemplo, quando eu penso em armazém, em estocar, às vezes eu preciso pensar não só em uma loja, às vezes eu preciso pensar em 5 lojas. Então, qual seria o melhor local, geograficamente falando, que ficaria perto das 5 lojas, e assim eu não tenha um problema de distribuição para uma ou para outra loja? Então, essa parte de alocação do armazém também se leva em consideração esses pontos, tá? E aí nós temos os CDs, que eles chamam, né, que são os centros de distribuição de diversos produtos, por exemplo. Existem CDs de distribuição relacionados a produtos de autopeças, a produtos de alimentos, né, ou outros produtos qualquer, que eles criam um centro de distribuição para ficar mais fácil a distribuir para as demais lojas. Então, geograficamente, a estratégia seria essa, tá? Bem, uma outra, e aí eu vou até dar um exemplo sobre essa questão geográfica. Por exemplo, a Coca-Cola, nós temos ali uma fábrica em Belém e nós temos uma fábrica em Belém, salvo engano, em Marabá, certo?
Por que foi necessário criar uma fábrica em Marabá? Porque o transporte de Belém para Marabá ficaria muito dispendioso no longo do tempo. Então, em Marabá, eu já distribuo ali para Marabá e para as regiões de Marabá, tá? Então, existe uma estratégia entre essa fábrica de Marabá e a fábrica de Belém. Então, geograficamente falando, a indústria pensa nesses pontos. Não compensa criar um CD de distribuição ali naquele município, a gente vai criar uma fábrica e aproveita e distribui para todos. Por quê? Eu vou ter que transportar o produto daqui até lá, isso eu gasto tempo, eu gasto grana, avarias e por aí vai, tá? Então existem essas estratégias. Depois eu tenho a questão do transporte, e o transporte no Brasil, a gente não tem muitas opções, ele ainda é rodoviário. Tá? Existem alguns transportes que são ferroviários, mas ainda são muito pífio com relação àquilo que o Brasil precisa. Então você tem, por exemplo, uma empresa que nem a Vale, fez um investimento muito alto, um investimento a longo prazo de retorno, para criar não só uma, mas duas linhas ferroviárias, a de Canaã até São Luís e a de Parauapebas até São Luís. Veja só, um investimento que não, a meu ver, não é do governo, é um investimento privado, mas que leva o produto desde a extração até o transporte. Custa caro, mas custaria mais caro eu ter que fazer esse transporte através de caminhão. Ficaria muito caro, nossas estradas não são boas, teria que se mexer em asfalto, enfim. Seria um processo bem desgastante. E ferroviário não, eu consigo levar uma quantidade muito, muito maior em uma só viagem, tá? Com um custo reduzido. Quando se pensa em transporte, pessoal, tem outras características, né? Eu até comentei lá no grupo. Como é que funciona? Você tem ali um caminhão, uma carreta. Normalmente as carretas, elas carregam 22 ou 24 pallets. Pallets é aquela estrutura de madeira que eu coloquei num vídeo paralelo. Então, se eles carregam 24 pallets, eu vou pegar o valor do frete e vou dividir esse valor do frete por cada unidade do produto que eu compro. E assim eu vou ter um valor de custo unitário de frete, tá? Então, vou saber, por cada caixa, e nós fazemos esse cálculo, cada caixa de refrigerante me custa frete, né, despesa com transporte, R$2, R$3 mais ou menos. Então é um custo ainda elevado, né? Então esse tópico e essa questão do transporte ainda é muito pensado. Quanto mais produto eu carrego em um só modal, ou em um só veículo, ou um só meio de transporte, menor é o meu valor de frete, e assim menor também são os meus custos, tá? Próximo tópico, tecnologia da informação, tá? Nós vamos falar aí sobre fornecedor, matéria-prima, produção, estoque de produto e distribuição. No caso aqui do fornecedor, nós temos, vamos voltar aqui, o que seria essa tecnologia da informação? Tecnologia da informação, ela hoje está muito voltada à questão da informática, mas não necessariamente precisa ser informática, ela pode ser qualquer outro meio de comunicação e de tabulação de informação. Pode ser um caderno, uma prancheta, um tipo de equipamento, enfim, que você possa anotar ali algum tipo de informação relevante, tá? Mas se tratando do fornecedor, qual é a ideia? Por que eu preciso de uma informação coerente? Quando a gente trabalha com estoque, nós também trabalhamos com demanda. Então, se eu não tenho um determinado produto, eu já preciso orientar os meus clientes que eu não vou ter esse determinado produto, ou que esse produto ele está com estoque baixo. Então, quem quiser se estocar ou comprá-lo, tem que comprar agora porque depois vai faltar. Enfim, tudo isso são processos da informação. E o meu fornecedor, ele também precisa me informar que não tem determinado produto. Então, exemplificando, você tem um comércio. No seu comércio você vende açaí e vende farinha, certo?
Aí a pessoa, o seu cliente, normalmente ele compra 1 litro ou 2 litros de açaí com 1 quilo de farinha, mais ou menos. O que vai acontecer? Se o seu fornecedor de farinha disser assim, ó, eu não tenho mais farinha para vender, de duas uma, você vai acabar com o seu estoque de farinha e vai vender só o açaí. Mas essa informação você vai passar para o seu cliente. Agora, se em toda a região do Pará acabar com a farinha, tiver algum problema de produção de transporte, o que é que você vai fazer? Olha, eu tenho só essa farinha aqui. Ou você vai vender mais caro, ou você você compra agora, ou você vai vender tudo para um cliente só, ou para poucos clientes, para tentar se livrar logo dessa farinha. Então, pessoal, essa informação do fornecedor precisa acontecer, tá? Uma outra informação está relacionada à matéria-prima. A indústria trabalha com matéria-prima e dentro de um processo, se uma matéria-prima falhar, toda a linha de produção para, independente do que seja, parar, faltou, eu me lembro que na indústria da Coca-Cola em Belém, faltou os pallets, não tinha mais pallets para alocar o produto. Então aquilo faz parte da linha de produção. Como não tinha, o que eles fizeram? Pararam toda a produção. E os outros distribuidores tiveram que devolver os pallets, porque é um produto retornável, para que houvesse a continuação da produção ali. Um outro aspecto interessante relacionado à matéria-prima está relacionado à Toyota. Tá? A Toyota, ela criou o modelo de excelência Toyota, que basicamente foi o seguinte: ela pegou todos os seus fornecedores, colocou numa mesma região e conforme ela ia precisando das peças, esses fornecedores iriam fabricar e entregar de imediato. Qual era a vantagem desse processo? Ela não precisava se estocar demais, ela conseguia identificar um erro no fornecedor na fabricação de uma peça e avisá-lo já de imediato, e assim o fornecedor não fabricaria lotes errados em demasia. Então foi um processo que aumentou muito a qualidade dos produtos Toyota, tá? E também está relacionado com a logística e com a tecnologia da informação, porque eles tinham acesso direto aos fornecedores e o fornecedor fabricava de acordo com uma determinada demanda. Então nós temos produção aí, tá? A produção, ela depende da demanda. Então, se uma indústria, e aí a gente pode pegar aqui a indústria de vela ou a indústria de chocolate. A indústria de chocolate, ela tem uma sazonalidade durante um ano que, salvo engano, é a Páscoa, né? Então, quando chega no período da Páscoa, eles sabem do seguinte: nós vamos vender aquilo que a gente não vendeu o ano todo, então a demanda vai ser muito grande. O que é que eu faço nesse momento? De acordo com essa demanda, eu vou fabricar. Eu tenho informação suficiente para fabricar um determinado volume, porque é uma demanda que vai vir crescente, tá? Depois nós temos o estoque de produtos. Essa informação do estoque de produtos, ela é muito essencial, porque o estoque de produtos depende de validade, depende de modelos ou sabores, enfim. Existem empresas que trabalham com um portfólio de mais de 200 produtos e eles acompanham a venda de cada produto desse e sabem exatamente qual é a medida certa de se estocar para cada produto. Só que eles só tomam essa decisão mediante informações. Então eles não compram e não se estocam se não tiver informação correta, tá? Por quê? Porque corre o risco ali de vencer produto ou de você alocar um produto em demasia em um determinado cliente. E aí tem a questão da distribuição, que também é outro fator importante. Imagina só, pessoal, nesse momento, tá? Salvo engano, nesse momento em São Luís eles aplicaram o que era chamado de lockdown, que parou tudo, fechou tudo. Algumas empresas vão trabalhar lá escolhidas a dedo pelo governo. Se eu não tenho essa informação de imediato, você já conseguiu imaginar todas as empresas que vão deixar produtos lá em São Luís e de repente está tudo fechado, ninguém entra na cidade, por falta de uma informação
eu fico com uma carga, um motorista e um caminhão parado. Não funciona, está parado ali. Ou seja, a informação nesse momento ela é muito relevante, tá? Então ficou aqui, turma, esse tópico de tecnologia da informação, ok? Então nós já vimos, só reprisando, estoque e armazém, manutenção de estoque, que é um outro tópico, estoque na cadeia de logística e tecnologia da informação. Qualquer dúvida, estarei no grupo para responder, para tirar e sanar suas dúvidas, tá? Então assista o vídeo e depois anote as dúvidas para perguntar. Próximo tópico aqui, ó, custo de erro na informação. Isso é interessante. O que seria esse custo de erro na informação? E a apostila dá um exemplo bem interessante. Se eu compro pelo site ali um determinado produto e o sistema troca por outro produto, esse produto que vai chegar até minha casa vai chegar errado e eu vou devolvê-lo, certo? Até aí a empresa vai custear todas as despesas. Mas imagine que isso aconteça com 1.000, 2.000 clientes. O custo não aumenta? Aumenta muito. Então, assim, todo esse processo de tecnologia, de sistema, de informação com relação a vendas, ela precisa ser muito redonda. Por quê? Porque você pode ter prejuízo. E aí nós pegamos um exemplo mais tecnológico, mas vamos para um exemplo menos tecnológico. Um exemplo que provavelmente já aconteceu com todos nós. Você vai numa lanchonete e você diz assim, olha, eu quero uma pizza ou um salgado ou um lanche com esse sabor, tá? Com esse sabor aqui, pode ser? Pode. É um pastel de carne, eu quero um pastel de carne. E a moça vem e lhe traz um pastel de queijo. E você só descobre que é um pastel de queijo depois que você morde ali na primeira bocanhada do pastel. E aí você fala, olha, eu não pedi um pastel de queijo, eu quero um pastel de carne. Infelizmente, aquela lanchonete vai ter um prejuízo. Porque o pastel de queijo já está ali. Outro cliente não vai querer um pastel mordido. Perdeu, aquele pastel não se vende mais, tá? A não ser que o cliente aceite. Então, ela vai ter que fazer um outro pastel. Ela perde tempo, perdeu gás, matéria-prima, tempo principalmente, e o descontentamento do cliente. Por quê? Porque a moça que deveria anotar o seu pedido, anotou o pedido errado ou não entregou. Vou dar um outro exemplo aqui para você quanto à questão da informação na venda. Recentemente eu comprei meio metro de areia. Fui comprar meio metro de areia num depósito de areia. Falei, olha, eu quero meio metro de areia fina para reboco. E a moça falou, ó, custa R$40. Só que como é só meio metro, eu vou lhe cobrar 50 porque tem a questão da entrega. Eu achei justo, um caminhão grande para entregar meio metro, ok, paguei e fiquei aguardando. Comprei no sábado. Quando foi terça-feira, eles foram entregar. Chega lá com um caminhão grande, com meio metro de areia, grossa, não fina. Volta caminhão de novo, pegar areia fina e levar. Ou seja, por conta de um erro de informação, houve aí um custo. A pessoa foi, voltou, poderia ter feito 2 entregas e fez só uma, sem contar o custo da máquina para colocar esse meio metro em cima lá da caçamba. Então, sim, pessoal, a informação, querendo ou não, ela é muito importante com relação às vendas, porque você pode trazer um descontentamento, você pode trazer um prejuízo, enfim, é um processo bastante crítico que precisa de muita atenção, tá? Só ressaltei aqui porque a chance de dar errado é muito grande. Então, nós vimos aqui o tópico custo de erro na informação. Próximo tópico, processo de pedido e tecnologia da informação. O que é esse processo de pedido? O processo de pedido acontece da seguinte maneira: você tem um armazém, que é a estrutura, e você tem estoque. Estoque de cimento, por exemplo. Existe alguém que faz a análise desse estoque e que faz a compra desse cimento da fábrica.
não é verdade? Então, esse processo de pedido nada mais é do que o próprio comprador do produto. Então, cada loja ali, pessoal, tem um comprador. Ele vai comprar da fábrica, do distribuidor, enfim, seja onde for, para abastecer o seu estoque. Isso a gente está falando de um produto. Existem empresas que trabalham com 50 produtos. 50 produtos, e a pessoa que compra tem que analisar todos os 50 produtos para não deixar faltar na loja, tá? Ele nem pode comprar em demasia, a não ser que ele tenha alguma previsão de venda ou alguma estratégia, né, como preço, enfim, alguma promoção nesse sentido, ou se ele nem pode comprar de mais e nem de menos para não faltar, porque aí se falta você também tem prejuízo, ok? Então o comprador ele funciona basicamente dessa maneira. Outro tópico aqui é a atividade de apoio logístico, e isso é bem interessante, porque dentro da atividade de apoio nós temos os 3 principais, né? Um deles é o transporte, e aí dentro do transporte eu tenho uma atividade de apoio. Quando eu falo de transporte, eu falo de equipamento, de máquina, né? Pode ser um avião, um barco, um ônibus, uma carreta, enfim, um trem. Mas o que acontece? Esse transporte, ele precisa de manutenção. Então, nós temos uma manutenção como apoio também. Se o equipamento não tem manutenção, tem quebra. Se tem quebra, eu não tenho produto, tá? Uma outra atividade de apoio é o manuseio de material, tá? O que é esse manuseio de material, pessoal? A gente está falando de transporte, certo? Então, dependendo do tipo de carga, não se pode nem pensar em tirar manualmente. Eu preciso ali de uma máquina que vai tirar esse equipamento ou esse produto e vai alocar em algum outro. Pode ser manual alguns produtos? Pode, mas se for manual, com certeza vai demorar bastante, tá? Porque você vai precisar de no mínimo algumas pessoas para fazer esse transporte. Na empresa onde eu trabalho, a gente trabalha com a empilhadeira que pega esse produto do pallet e já coloca dentro do armazém do estoque ali. E assim também para abastecer os caminhões. Ou seja, eu tenho um equipamento. Então, o manuseio desse material, ele é interessante, é discutível, porque ele pode tomar muito tempo do estoque ali das pessoas ou não, depende da estratégia. E depois eu tenho a embalagem do produto. A embalagem do produto também está ligada à sua acomodação. Se você já percebeu, já comprou algum produto aí, normalmente na caixa vem dizendo assim, ó, empilhar somente 3 caixas, tá? Vem todas as informações de como se deve empilhar, de como se deve alocar no pallet, tá? Alguns produtos você não pode empilhar demais porque o risco de tombar é grande. Isso o risco quando não tomba, o risco do produto que está servindo como base, ele acaba amassando ou estragando, e aí você tem avarias. Então é feito um estudo de engenharia que diz, ó, esse tipo de embalagem ele suporta várias outras embalagens em cima e cabe tanto no pallet. Isso ajuda muito no transporte, então a embalagem também é importante. Eu vou mandar para vocês aí no grupo esses aspectos de montagem do pallet e também da embalagem, tá? Só para vocês terem um conhecimento melhor de como funciona. Eu vou mostrar de um produto e daí vocês podem estar observando os demais produtos. Depois eu tenho a manutenção de estoque, que é a programação de produtos e informações, tá? Então a manutenção de estoque está relacionada à compra de produtos. E temos o processamento de pedido. Então, dentro da logística, esse processamento de pedido, eu também preciso da informação correta para poder processar o pedido. Então, seria como se fosse ali as vendas, tá? Então, as vendas também estão ligadas ao processo de logística, um depende do outro, com certeza, mas eu não posso vender aquilo que eu não posso entregar, a não ser que eu negocie uma quantidade que eu possa entregar durante alguns dias, tá? Então, como é que eu vou prometer, por exemplo, um volume muito grande
de produto se eu não tenho no meu estoque. Então, o que eu vou dizer? Eu posso te vender esse volume, só que eu vou te entregar rateado, tá? Tem uma história que diz que caminhão que dá 12 viagens, né? Então, funciona necessariamente dessa maneira. Então, turma, vamos lá, fazer uma recapitulação. Nós falamos sobre o tópico estoque e armazém, a diferenciação de ambos. Nós falamos sobre a manutenção do estoque, tá? Falamos também sobre estoque na cadeia de logística, tecnologia da informação, tá? Custo e erro na informação, quanto que custa, qual é o prejuízo se eu tenho uma informação errada. Outro tópico, processo de pedido e tecnologia da informação, e aí vem o processo de compra de material para alimentar o estoque, e a atividade de apoio logístico, tá bom? Então, esses aqui foram os tópicos que nós tivemos hoje nessa videoaula. Eu espero que vocês assistam toda a videoaula, nos dê retorno no grupo. Nós temos ainda as atividades para fazermos, tá? E aí, até a próxima videoaula. Então, conto com o apoio de todos. Até mais e até a próxima.